Bíblia, diga eu sou. Eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Eu tenho. E a Bíblia diz que eu A Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso. Se a Bíblia diz que eu posso fazer. Esta palavra esteja sempre bem perto de mim, no meu coração e na minha boca, para eu praticar. Diga, eu estou atado ao feixe daqueles que irão subir arrebatado para a glória do Senhor. Aleluia. Eu vou escrever um textinho mais longo para aqueles que tiverem com suas Bíblias assim, ele não fica assim, eu vejo daqui, começa aqui, né? Com toda intrepidez, daqui a pouco vai abaixando. Vou fazer um pilates aí, né, gente? Pelo amor de Deus, vou fazer um negócio aí, vou fortalecer esse músculo. Pega aqui na minha, que tem um quilo também, eu acho. Pega aqui na minha. Ó, o muque, tá pensando? Vai dar burro na cara de Satanás, ó. Aleluia. Vamos lá, gente? Vamos lá, porque o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 27, 32. Olha, meu Jesus Cristo, 32. Aleluia. Glória. Mateus 27. Ou não, Mateus? Sim, 27. Quem estava ontem ali na sede, celebrando os 34 anos? Que palavra. Assistiu em casa, gente? Assistiu em casa? Deu um likezinho lá? Ô, gente, vamos fazer isso, né? Vamos dar um likezinho lá, vamos gerar mais conteúdo para ele ser liberado para mais pessoas. Para o YouTube considerar de relevância. Amém? Assim, daqui também, gente, assista. Tem sido tremendo as ministrações. Sábado, domingo de manhã. Estou puxando farinha para o meu sábado, não. Para o meu prato, não. Mas estou falando da ministração de manhã. A EBD tem sido uma bênção. Tem uma amiga minha que ela disse, eu te vi no YouTube. Eu digo, é mesmo? Ela disse, mande pra mim. Puxa vida. Ela mande pra mim que eu tô mandando pra minha família. Não sei o que. Eu digo, manda dar um like lá. Dá lá um joinha. Compartilhe. Vamos gerar coisas de relevância. Né? Pra gente continuar mandando. Salva vidas, gente. Se você não sabe, salva. Quando você estiver lá na glória, você vai dizer assim, rapaz, você da onde? Eu já deveria ser Gonçalo. Rapaz, assisti um culto de Deus. Você que eu tô aqui? Glória a Deus. Não sei se vai ser assim. Eu não sei se vai ser assim. Mas já pensou, se você chegar lá e ser impactada com uma notícia dessa? Rapaz, eu já te vi num vídeo para assistir lá embaixo. Já pensou? Você já imaginou se for assim? Se a gente tiver lembranças, eu não sei como é que vai ser. Mas se tiver, a Bíblia diz que nós teremos muitas surpresas de todos os aspectos possíveis. E aí você chega lá e assim, mulher, eu te vi pregando no EBD, falando assim, assado. Agora, aquele dia eu me converti ao Senhor Jesus. Já pensou? E a sua pedrinha lá? Você recebeu sua coroa com tanta pedrinha que, nossa, eu botei tanta assim, o Senhor Jesus vai dizer assim, você quer ver? Que eu passo um replay para você ver nos dias que você colocou as pedrinhas na sua coroa. Eu não sei, gente. Eu só sei que é assim, que vai ser assim, que vai ser uma coisa maravilhosa. Deus, você que Deus é Deus. Aleluia. Bom, hoje é dia de Santa Ceia. O Senhor ontem à tarde me deu uma palavra e não deu tempo assim de, sabe, aqueles que estavam aqui de manhã, o papel continua em branco, tá bom? Mas está tudo aqui, ele vai fazer, né, tudo agora pra gente. Mas o que eu pude pesquisar acerca disso, sobre alguns pontos, eu vou falar para vocês, tá? E o texto que nós vamos ler, Mateus 27, 32, diz assim: e ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Deus, esta foi a tua palavra que nós acabamos de ler.
Pedimos, meu Senhor, que o Senhor, por favor, nesse momento, venha trazer o discernimento nas nossas vidas. E venha trazer da forma que o Senhor bem entender. Porque assim aprova o Senhor. Então, que o Senhor nos conduza, que o Senhor me conduza. Coloque anjo de sentinela em meus lábios, meu Senhor, para que desses lábios sair palavras direcionadas pelo teu Espírito, meu Pai. Que o Senhor venha trazer o discernimento, a compreensão. Nós, neste momento, amarramos toda a coceira no ouvido, todo o comichão. Paralisamos agora todo aquele que pega a semente e rouba a semente. Nós paralisamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que há, no nome do poder que há no sangue. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos, meu Pai, que só o teu Espírito tem o poder em mover, né? Tem a autoridade, a primazia de se mover neste lugar. Para a glória do teu santo nome. Glorifica, Pai, o teu santo nome nesta noite. Mais, porque você já tem glorificado, mas glorifica mais o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, aquele que tem concorda diz amém. Amém. Pode se assentar, gente. E ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Guarda aí essa palavra. E aí o que muitos pensam, né, ali na via dolorosa, como era chamada, achavam que o sofrimento de Jesus, né, estava ali na via dolorosa, o nome já está dizendo. Mas o sofrimento do nosso irmão mais velho começou bem antes. Uau. Começou bem antes. O sofrimento de Jesus Cristo começou pelo menos 10 horas antes da crucificação. Antes da cruz chegar até ele. Começou ali quando ele estava no Getsemani, esperando, orando, quando ele chamou os discípulos para orar com ele. E ali ele se ajoelhou, se prostou e foi colocar diante do Pai. O texto vocês conhecem. Ali ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Alguns estudiosos, e eu encontrei isso nessa pesquisa que eu estava fazendo, né, dizem que o sofrimento dele começou ali, naquele momento, quando ele começou a transpirar gotículas de sangue, né? E o seu sofrimento psicológico foi tão grande que o fez suar gotas de sangue. Esse fenômeno raro na literatura médica é conhecida como hematidrose. E psicólogos aqui de plantão, né, pode explicar isso melhor. A pessoa, quando chega no nível de estresse muito alto, né, e eles têm alguns distúrbios e coisas acontecem que a gente não consegue, a ciência médica não consegue explicar, né? A psicologia fala muito sobre isso, mas ele chegou num nível tão alto que um ser humano normal não conseguiria chegar. Essa é a não conseguiria chegar, teria ido a óbito antes. Então ali começou o sofrimento do Senhor Jesus, antes de chegar no Gólgota. E os soldados, né, ali, os sacerdotes, quando levaram o Senhor Jesus, levaram ele, e na palavra, eu não anotei, enfim, gente, não anotei muita coisa, então, mas tem um lugar chamado Petróleo. Não é petróleo não, tá? É Petróleo. E esse lugar é na casa do governador romano, o romano da Judéia. E esse era o pátio onde Jesus foi julgado. A gente vê isso em filmes, né? Que Jesus é levado para um lugarzinho assim, parecendo uma varanda, e ali uma multidão lá embaixo, e ele ficou ali naquele lugar, e ele foi arguído ali, ele foi interrogado ali. E alguns estudiosos dizem que aquele lugar era um lugar diferente, né? E a cruz, a pena de morte por crucificação, era praticada desde do século VI a.C., pelos persas e os babilônicos, até que foi proibida pelo imperador Constantino em 337 anos depois de Cristo. Há 4 tipos de cruzes. Uma cruz em forma de X, uma cruz em forma de aquele sinal de adição,
Possivelmente foi essa cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Em forma de X quadrata. Em forma de X, de sinal de adição, é camissa. E em forma de T é emissa, o nome que é dado. Certamente foi essa, em forma de T, que foi crucificado o nosso Senhor Jesus. E as partes da cruz, pastora? As partes da cruz, dessas cruzes romanas, eram compostas de duas partes: estípes e patíbulo. Nome lindo. A estípes era um poste. Esse poste, aquela parte vertical, e provavelmente essa parte ficava lá, no lugar onde ia ser crucificado os condenados. E a outra parte, que é a parte horizontal, que ficava com o condenado e que ele ia levando, arrastando. A parte poste, ela media cerca de 5 metros de altura e pesava mais ou menos 70 quilos. A outra parte, que é patíbulo, é a parte horizontal, que era carregada pelo condenado. Ela media de uma ponta a outra mais ou menos 2,5 metros e pesava aproximadamente 30 quilos. Então foi esse peso que o meu Jesus, que o seu Jesus precisou carregar durante aquela caminhada na chamada Via Dolorosa. Possivelmente esse encaixe entre uma parte e outra era feito no chão, no momento que ele chegava lá no lugar da crucificação, e aí encaixava uma parte com a outra, e o buraco onde colocava a parte vertical já estava pronto, já era feito anteriormente. E aí, feito isso, vem a Via Dolorosa. Calcula-se aproximadamente o trajeto que Jesus carregou, aquela parte horizontal, porque seria impossível ele levar as duas partes. A gente vê relatos, a gente vê em filmes, a gente vê em livros e algumas literaturas, mas nessa pesquisa que eu fiz, diz que provavelmente eles só levavam essa parte. Porque já tinha sido eles, a maioria dos condenados já tinham sido massacrados, apanhados e tudo mais, e aí só levava aquela parte menor, que também era pesada, 30 quilos. Uma caixa dessa pesa mais ou menos quanto? É leve? Possa ser aquela ali, também. Essa aqui? Pesadinha. Então, aproximadamente 30 quilos o Senhor Jesus carregou, caminhando cerca de entre 900 e 1.500 metros. Ou seja, 1,5 km, não é isso? Mais ou menos 1.500 metros. Daqui a onde? Fim de linha? Menos. Acho que daqui no final de linha não Dá 1 quilômetro? Então, um pouco mais. Daqui no final de linha. Daqui do Bom Preço? Então, aproximadamente isso. O Senhor, ele precisava fazer essa caminhada, precisou fazer essa caminhada até ao Calvário, nesse trajeto, carregando essa parte da cruz, pesando aproximadamente 30 quilos, até chegar ao Monte Caveira ou Gólgota, em hebraico. E ali foi o meu Senhor Jesus. Então eu pesquisei isso aqui para poder entender um pouco o que aconteceu ali na Via Dolorosa. Quando você leu aqui em Mateus 27, 32, e ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem eles obrigaram a carregar a cruz. E antes disso tudo, a gente sabe o que aconteceu, depois que ele foi julgado, zombaram dele,
levaram ele para tomar as chicotadas e despiram o meu mestre, tiraram toda a roupa dele e chicotearam ele. Não foi com um chicote comum, isso vocês já sabem também. E bateram nele, depois providenciaram um manto vermelho, uma coroa, e puseram nele ali aquela coroa, botaram ele com o manto, né? E ali com aquele sangue grudou, né? Aquele manto. Quem nunca aconteceu isso, né? Na época de colégio, então, na meia, gente, dói pra caramba. Você dá um ferimento lá no pé, e aí aquele machucado, você precisa calçar a meia. Antigamente não é como hoje, né? Que neguinho vai. Neguinho não, né? Todo mundo, qualquer um, né? Só neguinho branquinho também vai. Né? De chinelo, né? No colégio. Mas antigamente não tinha isso, não. A gente tinha que calçar a meia com machucado no pé. E na hora de tirar a meia, aquele negócio estava grudado. Quando você tirava, não era ruim? Que negocinho de nada? Isso não é nada. Fizeram isso no meu mestre, no seu mestre. As costas todas machucadas, colocaram aquele manto. E aí, quando aquele negócio lá secou, né? E aí, quando levou para a crucificação, tiraram aquele manto. Já! Imagina o que aconteceu. Aí, volta a sangrar, tipo, não estava tudo coagulado já estava tudo tranquilo, já estava anestesiado de dor. Mas o que aconteceu? Sangrou tudo de novo, né? E aí, ele foi chicoteado, foi zombado, cuspido, e aí foi para a Via Dolorosa. Botaram lá a cruz nele, né? Tome aqui a sua cruz, e levaram, olha. Um indivíduo nas condições que ele estava ali, depois de ter sido apanhado durante muito tempo, chicoteado, enfim, zombaram dele, rei dos judeus, toma aqui seu manto, toma aqui sua coroa, né? É mais ou menos assim aí descrito na sua Bíblia. Quando, depois que acontece o julgamento, né, de Jesus perante Pilatos, quando ele é entregue aos soldados, eles escarneceram demais, eles aproveitaram esse momento. E aí, ao saírem, a Bíblia diz que encontraram um homem chamado Simão, e ele era sirineu. E obrigaram a ele carregar a cruz de Jesus. Vocês estão lembrados de Pedro? Que algumas vezes uma serva de um sacerdote disse assim: você é um deles. Ele, não, eu não sou um deles. Por que ele negou? Por que ele refugiou? Por que ele fez daquela forma? Porque ele não queria ser reconhecido como ele, como Jesus, como discípulos de Jesus. Por quê? Porque ele também poderia ser preso. Onde estavam os outros? Todo mundo saiu correndo e se esconderam. João ficou com a mãe dele, com a mãe de Jesus. Todo mundo correu depois que Jesus foi preso, se protegendo. E aquele homem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Será que ele não temeu também? O que vão pensar de mim? Meu Deus, será que vão pensar que eu também sou um deles? Mas ele foi obrigado. A Bíblia diz que ele foi obrigado. Se você pegar Marcos e Lucas 23, abre aí rapidinho, como é que a gente confirmar esse fato? Lucas 23, versículo 26. Falei que nem eu. Vai procurando aí que eu vou ver. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão. Lucas é um gentleman, né? Constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros dele para que ele levasse após Jesus. Ou seja, vem cá você, tome aqui. E Jesus ia caminhando, e Simão é o nome de uma cidade, ele era da cidade chamada, né? Entendeu? Uma cidade. Como Nazareno, ele era de Nazaré. São Gonçalo, quem é de São Gonçalo é? São Gonçalense.
Amém? Então foi assim. E ele pegou esse cabra e constrangeu. E obrigou ele a carregar. Tem outro texto, outro evangelho que fala, que é o Marcos. Vamos lá, rapidinho. Dá uma chapéu aí. Marcos 15. Marcos 15 também fala esse mesmo episódio. 15, 21. Diz assim: e obrigaram a Simão, o sirineu, que passava por ali vindo do campo. Ele não tinha nada a ver com nada. Ele estava passando, vindo do campo. E ele era pai de Alexandre, o Rufo. E obrigaram ele a carregar essa cruz. E aqui você vê que Marcos falou, Mateus falou, Lucas falou. Por que João não falou? Eu fui vasculhar e o João não falou. Por quê? Aí eu acredito, eu, Ana Cristina, fiquei pensando, ele estava lá com Maria. Ele não viu. Entendeu? Maria, como mãe, talvez não estivesse acompanhando aquele, sabe? Ou em algum momento ela não aguentou ver e João se retirou com ela, porque João já estava ali, ó, com ela há muito tempo. E eles obrigaram a. Mas Jesus precisou de alguém para ajudar ele. Não que ele tenha pedido, ele não pediu. Mas os soldados obrigaram aquele homem que ia passando. E mais lá na frente, não me lembro agora, mas eu vi Paulo mencionando sobre esse Rufo. Ou seja, já era uma família que, depois daquele episódio ali, foi transformado. Por causa daquele Simão que ajudou o Senhor Jesus, mesmo obrigado. E aí eu parei para pensar sobre esse texto. Ou ele dizia não para os soldados, ou ele dizia não para Jesus. E aí eu não sei se foi daí que surgiu essa expressão. E ele ficou entre, literalmente, a cruz e a espada. Não sei. Vamos pesquisar isso aí, né? Me ajudem aí. Não sei se foi daí que surgiu essa expressão. Entre a cruz e a espada. Porque se ele negasse os soldados, a espada ia vir sobre eles. Porque eles eram romanos, eles são cruéis, eram cruéis. E se ele dissesse não para Jesus, o sentimento que ele ia ter, e ele ficou ali, naquele limiar, sabe? E teve que decidir. E muitas vezes nós nos encontramos assim, em um momento crucial, no vale da decisão, no momento que você se vê entre a cruz e a espada, entre ir e não ir, entre ir e voltar, entre ir e ficar, o que fazer? E aquele homem sirineu preferiu, escolheu seguir. Ele não recuou, não disse não, porque talvez ele tivesse morrido. Não, já, cabeças iam rolar. Cortem as cabeças, não, minha. Cortem as cabeças. Vem aqui outro. Chama outro. Mas aquele sirineu, aquele Simão, que não era o Pedro, que tinha negado Jesus, ele carregou a cruz de Jesus. Ele ajudou a Jesus. Isso me ensina muito. Isso te ensina muito. Que muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão. Que muitas vezes a gente precisa respirar fundo e dizer ou vai. Continue a nadar. Siga, não pare. Foque. Mire o seu alvo. Outro dia eu falei a um irmão numa reunião, um irmão aqui, né, da nossa igreja, lembrando, você vai lembrar, filho, que nem sempre quando a gente recua é porque a gente está desistindo, né? E sempre esse recuo que a gente faz é para um impulso
falado, né? Porque como eu fui atleta, então tem uma modalidade que a gente tem que dar um impulso para trás para seguir. Salto distância. A gente tem que fazer isso. Dar esse impulso para trás para ir correr e saltar. Para alcançar uma marca boa, essa que a gente chama. Ou no salto em altura, da mesma forma, com vara. A gente tinha que fazer um impulso para poder fazer o salto em altura. E isso era difícil pra caramba. Então nem sempre recuar é sinal de retroceder. É sinal de fraqueza. Às vezes a gente precisa dar uma parada. E observando isso, tem outras modalidades também de outros esportes que acontece isso. O arco e flecha, por exemplo. Você tem que esticar ela, não é isso? Para poder saltar. Para quê? Para alcançar o alvo. Para alcançar a meta. Marcar o pênalti, por exemplo. Marcar o pênalti é isso. Os meninos do Brasil. Né? Aí tem que fazer um negocinho assim para trás, né? Tem uma dancinha, um negócio, os mascarados em cima do salto, né, Paulo? Diga aí como é que é. E aí vai e faz o gol. Né? Tem tantas outras coisas que a gente precisa dar um impulso para trás para poder seguir. E aquele homem, ele estava ali entre a cruz e a espada, estava ali no momento de decisão, no vale da decisão, e ele precisava tomar aquela decisão. E ele tomou a decisão acertada. E nós? E que decisão nós tomamos em ajudar o outro, mesmo sem saber, ele estava passando por ali, talvez ele nem tenha visto nada do que aconteceu. Jesus foi condenado, uma paz, eu vim para falar sobre ele. E aí, cara, sabe? Ele não estava sabendo do que estava acontecendo direito. E às vezes você também não sabe o que está acontecendo com o seu irmão. E também não se propõe a ajudar a carregar a cruz dele. Também não para analisar que ele esteja precisando de uma ajuda. E você não é obrigado a fazer nada. Se tivesse um soldado ali com a espada dificultando, pegue ali, ó, a cruz da irmã, da evangelista ali, Fátima, e carregue com ela. Vá ali e carrega ali a cruz de Edna. Não, nós somos livres. E nós escolhemos ajudar ou não ajudar. Você tem carregado a cruz do seu irmão com ele? Aí você se encaixa perfeitamente naquela mensagem, naquela palavra que diz: se te convidarem para comer um quilo de sal, come 2. Se te convidarem para andar numa milha, anda 2 com ele. Como é que está sendo o nosso proceder? Como é que nós estamos nos comportando diante da situação difícil do nosso irmão? Como é que nós estamos nos comportando ao ver um episódio doloroso, mas a gente não faz nada? Como é que nós estamos nos comportando quando nós nos encontramos em um vale que precisamos tomar uma decisão? Ajudar ou não ajudar? Por que ajudar? Por que não ajudar? O que vão pensar de mim se eu ajudar? Muitas vezes nós colocamos rótulos, né, nas pessoas que estão fazendo alguma coisa. Muita gente são rotuladas. É puxa-saco. Tá bajulando. Tá querendo uma quentinha. Tá querendo uma acarajézinho. Se for ajudar. Sabe? Eu vou aqui colar esse saldo, de repente não rola um pastelzinho, uma bananinha real. Você entende? Muitas vezes a gente faz isso por causa do interesse, do que o outro pode me oferecer se eu ajudar ele. Ali na frente ele vai lembrar que eu ajudei ele. Puxa vida, se a gente for pensar assim, na boa, não faça, é melhor não fazer. Mas se você fizer com o coração aberto para ajudar o outro a carregar ali a cruz, a demanda que ele está ali tendo, sabe? A perguntar o que ele está precisando. Está precisando de alguma coisa, meu irmão? Está precisando de alguma coisa, meu irmão? Estou sabendo que você está sem trabalhar. Me diga aí se está precisando de alguma coisa. Eu vi que você, né, está vindo assim sempre comendo roupa e tal. Eu tenho algumas peças lá em casa. Você se incomoda se eu trouxer para você?
comportado no vale da decisão? Como você tem se comportado entre a cruz e a espada? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Você está preocupado com o que o seu chefe, né, vamos sair aqui agora das quatro paredes, o que vão pensar de você lá fora? Você está preocupado com o que o seu esposo vai achar de você? Às vezes nós mesmos colocamos rótulos na gente, sabe? Então assim, pare um pouco para pensar sobre isso, no que você pode fazer para ajudar o outro. O Senhor tem feito, não por obrigação, eu sei que não. Ele tem levantado sirineus, alguns sirineus para me ajudar a carregar essa cruz, né? O Senhor tem carregado, tem me ajudado nisso. E você não quer ser um sirineu? Você não quer ser um sirineu, aquele que ajuda o outro a carregar a sua cruz? Você pode ser. Basta você olhar à sua volta. Basta você olhar para a sua volta. E lhe digo mais, eu não está nem muito distante de mim nem de você. Eu não estou falando de mim não, tá, gente? Não estou falando de mim. Estou falando de coisas bem pequenas, de pessoas no seu cotidiano, na sua rotina. Seja ela no trabalho, seja ela em casa, na sua vizinhança, na igreja. A Bíblia nos ensina sobre isso, aos domésticos da fé. Então, pare um pouco nesse momento, né, de reflexão que estamos aqui, lembrando daquele momento do Simão o Sirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, sem saber o que podia acontecer depois. Mas ele foi. E mais tarde, só Deus pode nos contar. Foi mencionado lá pelo apóstolo Paulo, Rufo, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu. Salvação houve naquela casa. Salvação houve naquela casa. Salvação vai haver na sua casa. Porque você vai estar ajudando a carregar a cruz de Jesus aqui na terra. Não é assim que falamos? Somos imagem e semelhança. O bispo até já falou uma vez, somos Jesusinhos andando na terra. Então, se você ajudar o seu irmão, você está ajudando a carregar a cruz do próprio Jesus. Porque ele mesmo disse, o próprio Jesus disse, se quando vocês ajudarem alguns meus pequeninos, a mim me ajudam. Quando você vestir, quando você matar a fome, a minha fome você está matando. É a ele que você está ajudando. Porque é a ele que são os nossos pequeninos. Amém? Então reflita sobre isso durante essa semana. Não apenas hoje. Eu trouxe essa palavra hoje porque era um momento de ceia e tudo, mas não foi com essa intenção. Não foi. Não foi. Quando o Senhor ontem à tarde me falou do Sirineu, eu disse, nossa, como é isso? Eu já tinha ouvido falar, mas tem hora que vocês sabem, eu posso desapercebido assim. E aí o Senhor falou ali, ardeu no meu coração sobre essa atitude desse homem. Então, curve sua cabeça. Hoje vamos celebrar mais uma ceia em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vive e reina. Ele morreu, sim, mas Ele já ressuscitou. Então, curve aí a sua cabeça e pergunte ao Pai. Ali foi um soldado que disse para aquele Simão carregar a cruz de Jesus. Mas pergunte ao Senhor. O que você pode fazer em ações de graça para ajudar alguém? Que ação você pode fazer em gratidão ao Senhor pelos feitos que Ele tem feito na sua vida? O que você pode fazer para ajudar alguém, ao seu irmão?